Fala galera, beleza? Então, continuando a nossa API, né? Então, até aqui, a gente já está trabalhando no segundo capítulo, que é a implementação mesmo, a integração com a API externa que vai nos devolver os dados de forecast, ou seja, de previsão para nós fazer nossa API de surf. E até aqui a gente vem trabalhando nos casos, né? Fazer o fetch da API externa, testar, e agora a gente vai trabalhar nos casos de erro. Então, esse aqui a gente vai setar os casos de erro e ver como lidar com o erro, tanto nos testes, tanto no código também. E antes de começar, não esquece, né, dar o like, dar o subscribe, marca o sininho lá se é novo no canal. Também, qualquer dúvida, posta nos comentários ou entra no nosso Slack ali, que está linkado embaixo. Qualquer coisa precisar, é só chamar. Beleza? Vamos lá, vamos para a mão na massa. A gente já fez aqui, né? Se a gente for no nosso Stormglass Client, se vocês lembram, a gente já fez alguma coisa aqui, ó. Esse isValidPoint aqui é para prever erro. A gente poderia ter feito um teste antes para isso aqui e eu acabei não fazendo, era para ter feito. Mas vamos fazer agora, beleza? Vamos fazer um teste aqui que é o seguinte: Source Clients Test, Stormglass Test, ok? Esse aqui, para a gente não perder tanto tempo escrevendo todo o teste, porque ele é meio parecido, eu vou colar aqui, vocês olhem o código, né, com calma, parem o vídeo se tiver dúvida, só para a gente não perder tanto tempo vocês me acompanhando digitar. Mas esse teste que ele faz, it should exclude incomplete data points. O que isso significa? Lembra que eu mostrei para vocês que dados que não têm todas as chaves, eles têm que ser excluídos, né? Então, isso é um teste que a gente faz aqui. Então, ele tem que ser automaticamente excluído. Então, esse teste, ele valida isso. Aqui eu tenho uma latitude e uma longitude. E eu tenho uma resposta incompleta, né? Então, ela retorna horas, só tem wind direction e time, não tem as outras chaves. Então, eu espero que quando essa resposta vir, aí essa resposta eu vou retornar da API aqui, usando meu mock resolved value, para retornar ela. Eu espero que ela seja excluída, ou seja, espero que a minha resposta final do Stormglass Resource seja vazio, um array vazio, porque isso aqui vai ser excluído automaticamente. Beleza? Vamos ver aqui o que. Vamos dar um watch lá. Vamos dar um watch, vamos rodar esse teste. Esse é o passo 2 do capítulo 2, beleza? Então, esse aqui passou, né? Tranquilo. Agora a gente vai ter outro teste, que é o seguinte. Eu quero tratar também, esse teste aqui é o seguinte. A gente deveria retornar ou receber um erro genérico do Stormglass Service quando tem um problema na request. E esse é um problema antes da request chegar no serviço externo, ou seja, não é um erro onde o serviço externo retornou um erro. É um erro onde, por exemplo, a nossa API teve um problema na internet, a nossa aplicação teve um problema na internet e não consigo fazer a requisição. Então esse é um erro que vai voltar, por exemplo, o Axios vai retornar um erro que não tem status code na resposta. Então ele é um erro interno, né? Não só ele é interno do ponto de vista da requisição. A gente fez uma requisição e ela nem chegou no serviço externo. Então esse erro, o que eu estou imaginando aqui? Eu estou imaginando que, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um caso de teste que o GET vai rejeitar a promise com uma mensagem network error. Então o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar o Stormglass com o Axios mocado e a gente vai esperar dar um expect. Aqui é um jeito interessante de usar o expect do Jest. Então dá uma olhada aqui, await, expect. Tu pode dar um await no expect e passar a promise pro expect, em vez de tu fazer separado aqui no caso, né? Tu podia fazer assim, const response igual Stormglass, await, Stormglass, mas tu pode fazer isso dentro do expect também, que é uma maneira mais... Tu economiza linhas de código, né? Então a gente está passando fetch points, latitude e longitude, e a gente está esperando que ele dê um reject e dê um throw, porque se a gente não usar esse expect aqui, a gente teria que botar um try catch, que fica meio feio. Então aqui botando um expect,
.rejects.throw. A gente está vendo a gente está esperando que essa função dê um reject e joga uma exceção com a mensagem unexpected error when trying to communicate to Stormglass. E a mensagem seja network error. Esse daqui é o erro que eu espero. Esse erro eu espero, de novo, que aconteça quando eu estiver fazendo a requisição, mas não veio uma resposta do serviço. Foi antes de chegar no serviço. Então esse é o erro que eu espero. Se a gente rodar aqui o nosso teste, ele não vai estar passando aquele teste ali, ó, porque a gente não tem essa implementação, né? O Jest nos disse que a received function did not throw, ou seja, a função não jogou uma exceção lá, então a gente vai ter que implementar essa exceção. Então a gente vai vir aqui no Stormglass, na nossa lógica aqui. Bom, a gente só tem aqui, a gente tem uma função, né, que usa um async await aqui, mas a gente não tem um try catch, então a gente vai ter que implementar esse try catch aqui. Vamos fazer isso aqui então. Então a gente vai botar um try na volta desse response aqui. Try, né? Esse aqui é o caso de sucesso. Se der tudo certo, vai ser dentro do try. Senão a gente vai dar um catch nesse erro. Aqui uma coisa de TypeScript, né? A gente não consegue tipar um erro, né? A gente pode checar que tipo ele é, mas a gente não consegue tipar um erro, porque um erro pode vir de várias maneiras. O TypeScript não tem como saber que erro é. Por mais que a gente ache que a gente sabe, pode ser outro erro que foi jogado. Então o máximo que a gente pode fazer é checar que tipo de erro é, e aí sim fazer alguma coisa. E agora a gente vai tratar esse erro que eu falei, né? Que é o erro... Como é que é a mensagem? Unexpected error. Beleza, esse é o erro que a gente vai coisar. Para fazer isso, a gente vai criar dois erros aqui, duas classes de erro, né? Vamos criar aqui em cima aqui. Uma vai ser o export class client request error, só assim por enquanto. Esse erro aqui, constructor, vamos fazer o seguinte por enquanto. Vamos só jogar um erro ali, vamos ir passo por passo. Vamos só dar aqui um throw, vamos só jogar outro erro. New. Vou só jogar um novo erro aqui com a mensagem que vai ser... Opa. Vamos ver, vamos copiar essa mensagem que a gente espera. Porque a gente já está dizendo que o erro vai... A promise vai rejeitar com o objeto message network error. Então a gente tem que adicionar o resto da mensagem só, que é... Opa. O resto da mensagem que é esse aqui. Vamos até aqui. Então a mensagem vai ficar esse aqui, né? A gente vai botar aqui no final 2 pontos e vamos abrir aqui error.message. Isso deve ser o suficiente para nós ter o que a gente precisa lá, vamos ver. Tá, beleza, passou. Então quer dizer que ó, a gente recebe um erro aqui, né? A gente sabe que um erro vai ter uma mensagem, independente do tipo de erro que ele for. Mesmo se não tiver, talvez seja undefined, não é um grande problema a gente retornar essa mensagem aqui. E a gente botou uma mensagem aqui, unexpected error and trying to communicate to Stormglass. Mas nesse momento a gente ainda não sabe se esse erro ele realmente aconteceu quando estava tentando comunicar ou quando estava respondendo do serviço para nós. Então a gente vai ter que melhorar aqui a situação. Eu quero criar duas classes de erro, uma para erros antes de chegar no serviço e outras quando o serviço retorna um erro para nós. Mas para isso eu quero também adicionar uma lógica genérica de erro para nós, para que a gente... Isso é uma boa prática, tá? A gente não só joga erro na nossa aplicação, a gente bota informação para esse erro, para que quando a gente tiver monitoring, esse tipo de coisa, os nossos erros eles sejam claros, que a gente consiga pegar o erro em qualquer lugar da aplicação e saber se isso é um erro nosso ou se é um erro jogado por outro lado. Isso vai ser muito útil depois quando a gente fizer o setup do início do serviço, esse tipo de coisa lá, a inicialização e também fazer o
o gerenciamento de erro. Então a gente vai criar uma classe genérica de erro para erros internos, ou seja, são erros que não vão ser propagados para o usuário não vai ver esses erros, que é esse caso aqui. Então dentro da pasta util, vamos criar uma pasta aqui, errors, barra internal error.ts. Por que dentro de util eu estou botando esses erros? Poderia botar em outro lugar, mas é que erros é uma coisa mais de suporte mesmo. Eu não vejo problema a gente botar dentro da pasta util aqui, errors. Então a gente vai ter uma classe aqui chamada export class internal error. Esses aqui são erros internos, né? Como eu falei, erros que extends erro que a gente não quer propagar ele para o usuário. Então a gente vai ter um construtor aqui e a gente vai receber nesse construtor um public message que vai ser string. A gente vai ter um protected code que vai ser number, que vai ser o erro, né? Por padrão, ele vai ser 500, que como ele é interno, né? 500 é o código para internal server error. Protected description. Description vai ser um campo opcional, string. Então, opcional a gente bota exclamação, interrogação, ele fica como opcional. Beleza, então a gente tem que chamar o super aqui do erro, da classe de erro, né? Pro super a gente vai passar a message só. Agora a gente vai adicionar algumas coisinhas aqui, como this.name, que vai ser igual a this.constructor.name. Então se alguém debugar essa classe vai ver o nome certo. E mais uma coisa que eu gosto de colocar é error.capture stack trace. A gente passa essa classe e o this.constructor. Isso aqui é uma boa prática para a gente remover. Se estoura um erro aqui, se esse erro é estourado, essa classe em si não vai aparecer no erro, porque ela não precisa aparecer. A gente joga isso fora e a gente mostra a partir de onde o erro foi chamado. Então, fica melhor de ver o erro no final. Beleza, então a gente já tem a nossa classe de erro genérica aqui, e agora então a gente vai criar dois tipos de erro, né? Então a gente vai criar aqui um export class. Esse eu vou chamar de client request error, ou seja, é um erro do nosso lado, o client está fazendo uma request, a gente é o client da CPI. O client está fazendo uma request e está dando erro, então eu vou chamar client request error extends internal error, né? Então abro e fecho aqui. Aqui a gente vai ter o nosso construtor dele, constructor, que vai receber a message string. E basicamente o que ele vai fazer é só... na verdade, a gente nem precisava ter esse construtor aqui, né? A gente só usa o do outro lá. Então... Não, a gente precisa sim, mas tô drogado, esquece. Construtor, a gente vai ter aqui a message string, claro que agora. Aí dentro do construtor a gente vai ter const internal message, que é a mensagem interna, tipo que eu fiz ali embaixo, a gente vai fazer aqui agora. Então aqui, ó, a gente vai vir aqui, vai copiar isso aqui, né? Vamos copiar toda essa mensagem aqui para cima e vamos botar ela aqui. Por quê? Porque aqui a gente está botando mais informação para esse erro. Mesmo que alguém jogue esse erro em algum lugar, a gente está botando mais informação para ele. Então tá aqui. Vamos botar assim. Acho que. Vamos botar só assim. Vamos separar uma coisa da outra. Vou botar aqui. Internal message vai ser esse aqui. E agora a gente vai chamar aqui super e vamos passar o que? O internal message, 2 pontos no final e a mensagem que a pessoa vai passar para nós. Então dessa maneira aqui a gente está fazendo o que? A gente está dizendo que esse aqui é o nosso erro para todo tipo de erro que é do client, quando a gente faz uma request.
ele vai botar essa mensagem aqui, por padrão, e vai concatenar com a resposta que o usuário passar. Então, se aqui embaixo agora, em vez de a gente jogar um novo error, a gente vai mudar e vamos jogar esse nosso erro novo. Throw new client request error. E aqui a gente vai passar o que? Error.message. Algumas coisas interessantes aqui para nós ver. Vamos dar uma olhada nessa classe de erro aqui de novo. Que é o que? Cadê? Ó, aqui a gente não está botando tipo para essa classe, né? Mas ela automaticamente ela já é essa mensagem aqui. Porque o TypeScript, para const, ele consegue inferir o tipo facilmente, né? Porque const nunca vai mudar. Então, isso é uma coisa interessante também, né? Se fosse let, talvez tivesse que botar o tipo ali. Beleza, o teste seguiu passando, quer dizer que está tudo certo até agora. Então, a gente já tem a lógica para o nosso caso aqui, quando o erro acontece. Agora, a gente quer testar quando o serviço externo retorna um erro. Por exemplo, a gente bate no rate limit da API, né? Que o rate limit é basicamente o limite que a API tem. Como a gente vai estar usando o endpoint, o plano grátis deles, tem um limite de 50 requisição por dia. O que acontece quando a gente chega a 50 requisição por dia? Eles vão limitar a gente. A gente vai receber um erro de volta com o código 429. Então, esse erro que a gente vai emular ele aqui. Então, aqui esse é o caso de teste para o erro. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, né? Então, a gente imita uma resposta. Eu vi já que a resposta deles tem um status 429 e um data errors rate limit reached. Esse é o formato de erro deles. Vocês podem acreditar em mim, na real, né? Porque eu não vou mostrar na API. Mas esse é o formato. Então, esse é o formato que a nossa API vai retornar. E aqui a gente espera que agora o erro tenha a mensagem unexpected error returned by the Stormglass service. Error e o erro dentro. E o código também no final. Então esse é o que a gente espera. Obviamente não vai estar passando, então a gente vai ter que implementar esse erro. Vamos aqui. Pá. Então aqui a gente vai, vamos aqui. Agora para ser mais rápido eu vou botar aqui. Então esse é o erro que a gente espera, né? Stormglass Response Error. Esse aqui vai ser bem específico. Ele também estende o internal error. Por que alguns devem estar se perguntando assim, mas quando tem um erro, por exemplo, se o usuário faz uma requisição aqui e tem um erro, a gente vai retornar 500 para ele? Sim, a gente vai. Porque esse erro aqui não é culpa do usuário, né? Esse erro aqui é culpa da aplicação. Mesmo que seja um erro 400, a gente não propaga esse erro 400 para o usuário. Porque é um erro da aplicação. O usuário não tem como mudar isso aqui. Se a gente bate no rate limit, como é que o usuário vai mudar isso? Então, para o usuário, a gente propaga um 500. Para a gente, que é o que administra a aplicação, a gente loga esse erro e aí a gente arruma ele. Mas para o usuário, a gente não propaga um erro 400, por exemplo, porque isso não é uma coisa que o usuário pode mudar. Então, a mensagem já está aqui, né? Então, o formato do erro está certo. E a gente tem que implementar ele agora. Como que a gente vai fazer para implementar ele? A gente tem que identificar que esse erro ele é um erro que vem do serviço e não é um erro que aconteceu antes. Como a gente pode checar isso? A gente pode checar se existe um error.response e o erro error.response.status. Então, a gente vai fazer aqui um if error.response e error.response.status e status. Ok? Se tiver isso, aí a gente vai jogar o outro erro aquele. Throw new Stormglass response error. Porque a gente sabe que veio do serviço de lá. E aqui a gente vai passar a mensagem como a gente quer. Error, lembra que a gente viu lá que a gente quer error. A gente vai dar um stringify na resposta que vem lá deles. Então a gente vai botar aqui json.stringify, aí o valor que é error.response.data. E no final aqui a gente bota code, 2 pontos, e error.response.code. Não, ponto status. Isso aí. Ok? Então se a gente for olhar no nosso teste, aqui ó,
response.status, response.data. Então isso aqui que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo? A gente está dando um stringify no error response.data. Então tudo que está aqui dentro do data vai sair como string no log. E o code está ali. Error status code. Ok? Se não for, se o erro não for esse aqui, então a gente diz que é um erro um erro client request error e a gente joga ele lá. Ok? Não tá passando. Faltou 2 pontos ali. Aqui. Beleza, passou. Então agora a gente já tem, né? A gente já tem uma classe genérica de erro, que é o internal error aqui. Essa classe, por padrão, ela já adiciona um código de erro. Ela tem informação sobre o nosso erro, né? Então a gente consegue ver isso daí mais claramente, né? Se vocês quiserem ver como esse erro fica, eu posso mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Posso botar aqui, em vez de fazer isso aqui, eu vou botar um await. Vamos ver o que vai acontecer agora. Quero que ele jogue esse erro na tela. Ó, aqui está o erro também, né, no formato no mais de erro. E é isso. Então a gente implementou os casos de erro, né, que já cobrem os 2 cenários. O cenário quando a gente está fazendo a request, quando vem a request do servidor. Então a gente consegue, né, interpretar esses erros e logar eles de maneira boa. Então a gente vai conseguir ter bastante visibilidade se alguma coisa vai errado. E a gente também está jogando esse erro para cima como 500, né? Que a gente vai ver depois como a gente vai gerenciar esses códigos de erro, mas isso é uma coisa muito importante, que a gente não propague 400 para o usuário, tá? A gente vai ver isso mais adiante, porque essa aqui é a camada bem inferior, assim, né? A gente não tem a camada ainda que fala com o serviço. Ok? Então, vamos para o próximo passo.